A impressão que temos é que as crianças de hoje, elas nascem modificadas geneticamente, com uma espécie de chip já programadas para assimilar tanta tecnologia que a sociedade já dispõe para nós, né? Mas até que ponto essa atração por celulares, tablets, televisão pode ser positiva no desenvolvimento do seu filho? É justamente sobre isso que nós vamos conversar no programa Primeiros Passos de hoje, que está começando. Seja bem-vindo! Para muitos pais, o uso excessivo de celulares, tablets, computadores e até dos televisores por parte da criança acaba se tornando um problema dentro de casa, pois os pequenos acabam se apegando demais a esses mecanismos. Veja aí. Miguel e Alice utilizam o tablet apenas nos fins de semana. A programação de TV se limita aos desenhos animados. Já o computador e o celular não fazem parte da rotina deles. Desde os 5 aninhos, as crianças são orientadas sobre o uso da tecnologia, a importância da disciplina e o respeito às regras dos pais. A tecnologia, sim, eu acho que pode ser a favor e também contra. Depende dos pais, a regra que os pais colocam. Eu só deixo jogar de sexta a domingo, porque eu acho que se deixar na semana, atrapalha os estudos. Além de controlar o acesso dos filhos à tecnologia, Ellen observa quais os conteúdos apropriados para os filhos. No tablet tem o YouTube, então tem desenhos e eu deixava ele assistir. Nessa fase eles não jogavam muito, não era jogos, era mais para assistir. Ela acredita que as crianças podem esperar o tempo certo de ter um celular e fazer perfil até nas redes sociais. Eles pedem muito o celular e eu converso assim, o pai só quer dar, acho que uns 12 anos, 13 anos. Por mim, daria até um pouquinho mais tarde, mas porque eu acho que celular, eu acho que é mais quando a criança sai muito sem os pais. E ela tem 9, ela tem 10 e ele tem 9, então acho que ele só sai com a gente. Então, acho sem necessidade uma criança ter um celular. E o perfil nas redes sociais? Não Qual seria tem. a idade ideal? Olha, a idade ideal, eu acho que era uns 14 anos ter rede social. Porque eu acho que você já não tem muito controle de conteúdo. Rede social, você tá ali, você vê tudo. Independentemente de ter adicionado ou não. Então, eu acho que é mais perigoso a rede social. Eu acho injusto. Você acha justo o quê? Porque ela jogava e eu não. Ela jogava quando era pequena. Qual o momento que você desliga do tablet? Como eu vou comer, no banheiro, dormir. Aí eu deixo ele carregando. Chegou a hora de debatermos sobre esse assunto com a neuropsicóloga Ana Flora Medeiros, que está aqui conosco. Ana, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Primeiros Passos. É um prazer ser convidada para falar a respeito desse assunto tão interessante. Pois é, né, Ana? Tão interessante, um assunto que realmente faz parte da rotina de quem é pai, de quem é mãe, né, que tem filho pequeno em casa, sabe que é complicado, é um tema bastante delicado dentro de casa, a iniciação à tecnologia por parte das crianças. Ana, a gente observa que crianças já muito pequenas, né, já sentem uma atração pela televisão, pelo celular, às vezes até com poucos meses de vida. Afinal de contas, existe um colorido, elas são atraídas de alguma forma, mas tão cedo, Ana, de que maneira essas crianças são realmente atraídas? É apenas visualmente? São os sentidos delas que são aguçados? Como é que é? Olha só, o fato dos programas infantis oferecerem sempre muitas cores, sons interessantes para as crianças, acaba chamando muita atenção dela. Elas são estimuladas visualmente, através do som, através da mudança muito rápida de imagens, certo? Por exemplo, você hoje em dia encontra bebês tocando nas telas touch,
né? Eles já aprendem o mecanismo do dedinho, que se tocar eles obtêm alguma resposta, seja um som, seja um estímulo visual, uma mudança de cor, uma mudança de imagem. E aí quando eles aprendem que eles tocam e acontecem a mudança, eles têm uma resposta positiva desse mecanismo. E aí o cérebro age da seguinte forma: é produzida uma substância chamada dopamina, que acaba gerando o prazer no bebê, na criança, no adolescente e até mesmo no adulto. E aí, à medida que ele passa a ter essa sensação de prazer, se sente estimulado a gostar de assistir, a gostar de interagir com o aparelho eletrônico. Funciona dessa forma. Então, mesmo ele ainda é muito bebê, eu falo isso de alguns meses, ele vai realmente sentir prazer de estar ali diante de uma televisão, exatamente. Por exemplo, nessa fase, é o que é mais comum? Exatamente. Até porque quem elabora esse tipo de programa, esse tipo de jogo, sabe exatamente o que vai chamar a atenção do bebê, que são as cores fortes, os sons específicos. Então, todas essas questões produzem essa sensação de prazer, mesmo para o bebezinho pequeno, nos primeiros meses de vida. A estética dos desenhos animados, por exemplo. Então, já é pensado, previamente pensado, claro, no estímulo, em chamar a atenção daquela criança. Que é totalmente diferente do que a gente consome, a gente enquanto adulto consome. Isso, exatamente. Tudo é estrategicamente planejado para que a criança se interesse, né? Por aquelas cores, por aquela mudança rápida de imagem, por determinado som. Ana, o comportamento do adulto influencia de alguma forma a criança iniciar mais cedo o interesse pela tecnologia? Claro. As crianças, normalmente, elas tendem a repetir o comportamento dos pais ou da pessoa que ela passa a maior parte do tempo, né? Pode ser um cuidador. E aí, é por isso que nós, enquanto adultos e pais, precisamos ficar atentos no comportamento que a gente tem. Então, se aquela criança vê o pai ou a mãe ou o cuidador sempre mexendo no celular, atento a uma televisão, ele vai repetir aquele tipo de comportamento. Hoje é interessante, né, que a gente observa as crianças já tão cedo já mexendo no telefone. E eu digo cedo, gente, é bem cedo mesmo. Né, já com o dedinho, a coisa mais fofa. A gente acha lindo, né? Acha muito fofa a criancinha lá brincando. Mas aí fica surpresa com aquela atitude da criança. Nossa, como ela tão pequena faz aquilo. Mas na verdade é como você falou, é a repetição. É a repetição, além do mecanismo de aprendizado mesmo, né? Ele tem uma ação, aquela ação tem uma resposta muito imediata quando se trata de tecnologias e aquela resposta reforça o comportamento dele. Então, se ele toca lá e acende uma luz, é mostrada uma cor, ele aprende aquilo muito rápido e passa a desenvolver esse comportamento repetidas vezes. Além de que o adulto muitas vezes introduz isso na vida da criança. Na verdade, na maioria das vezes, né? Porque se o celular está em nossa posse e a gente entrega na mão da criança, então, de certa forma, a gente acaba induzindo esse uso, né? Se o adulto liga a televisão para que a criança fique um tempo entretida ou para ele experimentar mesmo aquela situação nova, se você parar para pensar, o adulto que induz esse uso, além do interesse que a criança vai ter naturalmente. Os pais, eles têm bastante dúvidas em relação a esse início aí de introdução às tecnologias e sempre fica naquela, dá para deixar a criança na televisão, uma criança tão pequena, uma criança de meses, uma criança de 1 ano, e aí precisa de um bom senso nisso tudo, como é que se controla isso? Na verdade, esse controle é o que tem aparecido de maior dificuldade, né, nas famílias. Então, a gente observa muitas crianças fazendo uso indiscriminado de aparelhos tecnológicos. É óbvio que existem benefícios, a gente não pode falar que não existe. Mas o uso ele tem que ser sempre equilibrado, certo? Então, as associações de pediatria, tanto americana quanto brasileira, elas dizem que a criança com menos de 2 anos, ela não pode ser exposta a esse tipo de recurso, certo? Por quê?
justamente por conta da grande quantidade de informação, da grande quantidade de estímulo. Então, eles dizem que a criança fica super estimulada. Quando exposta à televisão, ela acaba se privando daquelas brincadeiras comuns, da interação com outras pessoas, que é quando ela vai aprender a desenvolver as habilidades sociais, até mesmo a habilidade da fala. Então, quando se insere essa questão da tecnologia antes dos 2 anos, os pediatras acreditam que há esse prejuízo no desenvolvimento, tanto cognitivo quanto social dessa criança. Então, a partir dos 2 anos, eles recomendam que está liberado, entre aspas, né? Porque tem que haver uso com controle. Então, de 2 até 5 anos é ideal que se faça uso de 1 hora por dia. E aí, a partir dos 5 anos, não mais que 2 horas. Seja de televisão, seja de tablet, seja de celular, certo? É óbvio que é muito difícil para as famílias conseguirem cumprir isso, né? Então, eu acho que o bom senso é sempre muito importante. É observar se você está deixando o seu filho mais tempo na televisão do que interagindo com ele, que é o que, na verdade, ele precisa. É o que vai ser de mais importante para o crescimento e para o desenvolvimento. É como se, nessa primeira fase, ele precisasse de estímulos que vão muito além do que uma televisão, por exemplo, proporcionaria. Exatamente. Vai além dele ter que ouvir músicas que saem dos desenhos, vai além dele ter que ver cores fortes ou mudanças rápidas de imagem. O bebê precisa da interação com os pais para que ele possa aprender a afetividade. Ele precisa ouvir a mãe falar, o pai falar, as pessoas que convivem falar, para que ele possa desenvolver a questão da linguagem. Ele precisa se movimentar, né, para trabalhar a questão da coordenação motora. Então, a televisão, ela não pode ser usada como único recurso para o desenvolvimento dessas crianças. A gente observa que a televisão às vezes é até utilizada como um mecanismo de socorro. A mãe, a cuidadora precisa fazer uma atividade doméstica dentro de casa, a criança vai ficar um pouco tempo ali no cantinho, precisa que a criança fique paradinha, liga a TV e faz isso. Outro caso que a gente observa bastante, a criança não quer comer. A mãe coloca a cadeirinha na frente da TV, aproveita a bobeira que a criança dá e alimenta. E aí, vale utilizar esses artifícios para conseguir atingir o que se precisa? É complicado a gente conseguir ter um modelo ideal de educação, de estrutura familiar. Então, eu acho que cada família acaba descobrindo o que funciona melhor para eles, né? Então, se essa mãe precisa deixar esse bebê para fazer alguma atividade, ela vai ter que deixar, né? E aí ela vai ter que ter o bom senso para perceber se ele já ficou tempo demais, se ele ficou irritado, se aquilo está atrapalhando a questão do sono do bebê, que é muito importante nessa idade. Então ela vai ter realmente que ter esse bom senso e o que precisa ser seguido, na verdade, é que ela tem que interagir, a mãe, o pai, o cuidador, tem que interagir mais tempo do que ele fica de frente a um recurso desse, seja TV, seja tablet, seja celular. E na hora da questão da alimentação, por exemplo? Isso, quanto à questão da alimentação, na verdade não é adequado, né? É óbvio que em alguns casos aquele bebê, aquela criança vai precisar se alimentar e vai ser a única forma que a mãe vai encontrar. Mas não é o adequado, porque quando você faz a associação da hora da alimentação com a TV, por exemplo, dificilmente aquele bebê ou aquela criança vai conseguir se concentrar nos 2 momentos, nas 2 coisas, em comer, em assistir a TV, ou ela vai se concentrar naquilo que é mais atrativo para ela, que vai ser a televisão, já que ela não tem esse momento da alimentação tão
adequado, né? E aí existe um centro no nosso cérebro que é responsável pela questão da saciedade. E aí, quando você está concentrado em outra coisa, seja um bebê, seja uma criança ou um adulto, você acaba perdendo o sinal que o seu cérebro manda de que você está saciado, né? E aí vão acabar existindo outros problemas em decorrência disso, né? Uma ingestão de alimento além daquilo que é adequado, né? Além de que o momento da refeição é um momento de interação familiar, ou pelo menos deve ser, né? É um momento ali que quem está oferecendo a comida está conversando, está cantando, está mostrando que alimento é aquele que a criança está comendo, né? Então, definitivamente, fazer essa associação não é uma coisa muito adequada. Ana Flora, em relação ao desenvolvimento cerebral da criança, nessa primeira fase, até os 2 anos de idade, existe algum impacto que esses desenhos podem provocar no desenvolvimento cerebral da criança, inclusive na visão também, já que a visão não está completamente desenvolvida ainda aos 2 anos de idade? Isso, exatamente. Quanto à questão da visão, existe o problema da superestimulação, de você passar muito tempo em frente ao aparelho, porque... Com muita luminosidade. Isso, com muita luminosidade, então possa ser que surjam problemas em decorrência disso. Primeiro que o bebê, especificamente, ele não consegue ainda focar a visão num determinado ponto. Então, quando existe essa questão da estimulação de cores muito fortes, de uma luminosidade muito forte, ele vai se esforçar muito para manter o foco da visão naquela imagem. E isso não vai ser bom para ele. Quanto à questão do desenvolvimento cognitivo, existem benefícios, né? Mas existem algumas pesquisas também que mostram que essa superestimulação, essa exposição em demasia a esses estímulos podem causar na criança uma dificuldade de concentração futuramente. Então, às vezes a gente acha que a criança fica muito concentrada naquele tipo de estímulo e aquilo é bom. Mas aí futuramente, em algumas pesquisas, a gente já observa que a criança desenvolve uma dificuldade de se concentrar em outras atividades que não sejam aquela, devido ao grande fornecimento de informações que ela tem. Ok, então a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente vai continuar a conversar sobre esse tema. Vamos falar também dos benefícios, afinal de contas, tudo tem 2 lados, né? Então a gente vai falar sim também dos benefícios, como você pode utilizar a tecnologia em benefício da vida do seu filho, do desenvolvimento dele. Então não sai daí não, que a gente volta já já.